Então, só começando aqui a gravação de PNE da sexta-feira, Fundamentos de Pacientes com Necessidades Especiais, da turma de sexta-feira, de 8 horas da manhã. Aguardando aí a entrada de mais alunos. Professor, não conseguiu não, pessoal. Tem como mandar para a Luísa mandar no grupo dos líderes? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço, meu Deus. Eu posso tentar mandar para um e-mail, por exemplo. Pode mandar para o e-mail, então. Posso? Então, peraí, vamos lá. Deixa eu só entrar aqui agora. Me diga seu e-mail. Laís.nunes. Laís com S, ponto Nunes. 17, arroba. 17 ou 2017? 17 só. 17, arroba. icloud.com. Tá, vou mandar aqui, link. Acho que isso vai se estabilizando aos poucos quando o AVA voltar, né? Ativa. Agora eu acho que vai ter mais alunos na segunda-feira, Na professor. Porque segunda, né? o Pronto. 10º tem preferência de assistir aula na segunda. E como fica disponível para a gente, tanto na sexta quanto na segunda, então eu creio que a maioria vai assistir na segunda. A gente pode conversar, Laís, para ver, né? Se a maior parte da turma tiver na segunda-feira, ou quase todo mundo puder na segunda-feira, a gente pode pensar em uma atividade complementar que não seja uma aula realmente. A gente pode, assim, discutir um artigo, alguma coisa do tipo na sexta, até porque assim, quem não puder estar na sexta não vai perder a aula, entendeu? Sim, mas sempre tem aqueles que tem preferem a sexta, né? Que tem choque de horário. Tem aluno que tem. Geralmente, pelo menos em uma matéria, pelo menos na de Dani, só foi um aluno só que teve choque de horário. Aí ela Tá. Na segunda-feira a gente vai conversar também sobre isso de novo. E aí a gente chega numa conclusão, tá certo? Tá certo. Para ver como é que fica melhor. Se vai ser segunda e sexta, que é o oficial, é segunda e sexta, tá? O calendário do AVA tá como segunda e sexta. Eu mandei para o seu e-mail, dá uma olhada se chegou. Já mandei para o pessoal, tá? Ah, já mandou? Então ótimo. Então vamos dar um tempinho, que é o tempo que o pessoal entra. Então, resumindo, a gente não consegue conversar pelo chat, né? Pelo menos eu estou vendo aqui, eu mandei, mas você não. Aqui, agora já está entrando mais gente. Eu mandei, você não vê, né? O que eu mando, e nem eu vejo o que vocês mandam. Então, é uma limitação, vou passar também para o pessoal, na E não é parte a primeira técnica. vez, não, viu, professor? Essa semana mesmo tá dando erro nesse chat. Eu acho que o chat ele está ficando restrito para mim e o chat para vocês também, em específico de vocês. Não sei por que a gente não está no mesmo chat. Isso. Tá entrando agora, o pessoal tá chegando mais. Que eu mandei o link lá agora, então o pessoal tá entrando. Beleza, isso foi boa ideia aí pra gente poder conversar. Como eu falei, hoje eu não vou aprofundar em nenhum assunto, tá, do cronograma, para que a gente não fique desigual na semana, tá? Semana segunda-feira foi feriado, oficialmente a gente teria que dar aula segunda e sexta. Então, como eu sei que nem todo mundo vai estar aqui hoje, como nem todo mundo estava na quarta também, que era o link extraoficial do Teams, né, que a gente estava usando antes da vinculação ao AVA. Então, para eu sei que é uma semana um pouquinho mais turbulenta, a gente vai começar realmente na semana que vem, tá? Mas deixa o pessoal entrar mais aí que a gente vai conversando.
Bom dia, pessoal. Eu acho que entrou aí a maioria, né, das pessoas, a maioria dos alunos aí que estão matriculados na sexta-feira, né? Consegue me ouvir bem? Sim, professor. Ótimo. Eu acredito que a gente esteja com algum problema no link, tá? Tava conversando até com o Laís sobre esse link. Eu não consigo ver o que vocês colocam no link e vocês não veem o que eu coloco no link. No link não, no chat, tá? Então, se a gente for conversar, seria melhor, pelo menos até isso se estabilizar, que a gente converse por áudio, tá certo? Então, eu vou começar, já são 8h22, oficialmente era para a gente iniciar às 8 horas, mas com essa situação aí de acessos ainda restritos, né, ao AVA, alguns links. Então, bem-vindos aí, então, ao calendário AVA, tá? Então, é um calendário do Teams pela plataforma AVA, é um pouco diferente, né, a questão do acesso. Então, o acesso, quando tudo se estabilizar, vocês irão fazer através da plataforma AVA. Então, diretamente lá, vocês vão ver que tem um link de calendários. Algumas pessoas que já conseguiram isso, outras ainda não, tá certo? Como eu falei um pouquinho mais cedo, essa semana foi uma semana que teve um feriado na segunda-feira, tá? E oficialmente a nossa matéria aqui de Fundamentos PNE, ela tem uma turma que é segunda, de 13 às 14h40, mais ou menos, e tem essa turma de hoje, de 8 às 10, tá? Se eu não estiver enganado, mais ou menos isso, 8 às 10. Laís até me antecipou um pouco que a maioria da turma talvez esteja na segunda-feira, mas sempre ocorre algum choque de horário da turma de talvez não possa segunda, outro possa só sexta. A gente pode já conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas na segunda-feira, com uma quantidade maior de pessoas, talvez, na turma, a gente consiga definir. Oficialmente está mantido, né, a matéria segunda e sexta, a mesma aula que é dada segunda-feira será dada na sexta, tá? Na segunda-feira sou eu que vou ministrar a aula, na sexta-feira o professor Jorge, tá? Vai ministrar a aula. Oficialmente aqui vocês estão vendo aqui que eu tô de jaleco, eu tô de plantão, né? Aqui vocês, quem cursar aí hospitalar e for fazer o campo, né? Quando a gente voltar ao nosso campo, vocês estarão aqui comigo, um plantão, de um pronto atendimento de urgência, tá certo? Então, hoje a gente vai fazer uma conversa rápida, o plantão tá bem tranquilo aqui também. Se eu precisar parar aqui a apresentação, alguma coisa do tipo, foi por motivo de algum paciente de urgência que chegou, tá certo? Por isso também que a gente vai tentar ter uma conversa um pouco mais rápida hoje. Depois Jorge vai manter normal. Eu vou dar aula segunda-feira e Jorge vai dar a mesma aula na sexta-feira, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Tá de boa. Ótimo, 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 então. O que é que eu pensei da gente fazer hoje? Na verdade, até fora do nosso cronograma e, assim, até relativamente rápido, uma conversa que eu gostaria de ter com vocês sobre pacientes com alterações sistêmicas, tá? Então, o tratamento odontológico desse perfil de pacientes é um perfil de pacientes que, quando a nossa clínica retornar, vocês estarão em contato, tá, com esses pacientes, essas alterações sistêmicas que podem alterar o nosso tratamento odontológico, tá? Eu vou compartilhar uma tela que é de uma aula sobre isso. Isso está fora do nosso cronograma diretamente, se vocês forem ver, não tem no nosso cronograma essa temática, mas só para a gente otimizar esse encontro, tá, de hoje pela manhã e não passar em branco, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso extraoficialmente. Ok? Deixa eu compartilhar aqui. Foi importante também a gente ter esse encontro hoje, porque eu consigo ver que eu posso compartilhar, que eu posso gravar. Alguns professores estão tendo essa dificuldade, tá? Relacionada a isso. Vocês conseguem ver minha tela?
Sim. Sim, ótimo. Perfeito, então. Só Laís que me responde, né, Laís? Pois é, professor. O Tá pessoal tá todo mundo mudo, Laís. todo mundo dormindo. Você tá me salvando hoje, viu, Laís? Ai, ai, viu? Ó, quando chegar pro meio do semestre, eu vou começar a fazer pergunta específica, viu? Para ver se tem alguém aí no meio da aula dormindo, alguém que não esteja presente. Eu sei que ligar a câmera ninguém quer, né? Mas Não, pelo professor. menos o áudio, pelo menos a gente tem que conversar, senão não dá certo. É, a câmera não. A câmera é difícil, né, Laís? É É. verdade. Tá brincando aqui. Mas quem quiser ficar à vontade também pode ligar a câmera, ligar o áudio aí, fiquem à vontade. É uma conversa, tá? Hoje ainda, a gente ainda tá nesse período de adaptação do AVA. Então hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o tratamento odontológico em pacientes com alterações sistêmicas, tá? E aí é importante que a gente comece com essa temática, né, sabendo que os nossos pacientes com necessidades especiais, vocês viram na semana passada, quando a gente conversou sobre classificação e conceito de PNE, né, que foi a nossa primeira aula, que as alterações sistêmicas e endócrino-metabólicas se encaixam perfeitamente no perfil desses pacientes, tá? Serão muito mais comuns esses pacientes na nossa rotina, tá? Na rotina de vocês, depois de formados também, tá? Vocês estão no 10º semestre, então a partir do ano que vem vocês irão ter um contato muito grande com esses pacientes a nível de consultório, tá? Cada vez maior o número de pacientes com algum tipo de alteração sistêmica, alguma condição que pode limitar um tratamento odontológico desse paciente. O diagnóstico dessas alterações sistêmicas e endócrino-metabólicas estão cada vez mais precoces. Então, antigamente, os pacientes mais idosos, a gente tinha uma possibilidade, né, maior de ser hipertenso, diabético, renal crônico, né, com algum problema hepático. Hoje a gente já recebe pacientes, às vezes, mais jovens, com 30, 40, 50 anos de idade, com alguma alteração sistêmica similar ao que a gente via em pacientes mais idosos. Talvez seja pela busca, né, da saúde, pela busca da manutenção dessa saúde, então com um diagnóstico cada vez mais precoce. Então, vai ser um perfil de pacientes comuns. Junto com esses pacientes, teremos os outros grupos que vimos, né, de pacientes com síndromes, pacientes com deficiências físicas, sensoriais, tá? Fazem parte do nosso grande grupo de pacientes com necessidades especiais. Então, as alterações sistêmicas, como o próprio nome já fala, tá? É uma modificação, né, que perde o equilíbrio do nosso sistema orgânico, tá? Essa alteração, ela vai variar dependendo de cada caso. Essas alterações, elas podem afetar o sistema cardiovascular, que é o mais comum. Então, os pacientes com alterações cardiovasculares são os mais comuns, né, presentes no nosso dia a dia. Existem os pacientes com alterações respiratórias também, né, são alterações importantes e que muitas vezes podem levar a quadros de urgência e emergência. Alterações hepáticas e renais são as principais alterações sistêmicas, existem outras sim, tá? Mas são as principais que nós iremos lidar com os pacientes a nível de consultório, tá? Desculpe aqui que o celular tocou, mas não preciso atender agora. Então, sobre alterações cardiovasculares, vocês provavelmente já ouviram falar muito nessas alterações aqui, e a principal delas é a hipertensão, tá? Apareceu uma mensagem para mim aqui de má qualidade de rede. Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo tranquilo? Só ficou falhando um pouquinho, só em umas 3 palavras, mais ou menos. Mas depois voltou, professor, normal. Ah, então ótimo. Acho que é porque meu celular tocou e eu estou vinculando a internet do celular, tá? Porque aqui eu não tenho internet no plantão. Então, se pode acontecer isso. Então, a hipertensão provavelmente é a que vocês já ouviram falar mais, convivem mais na prática odontológica, naquela anamnese que a gente conversa. Mas outras condições podem acometer os nossos pacientes, como prolapso de válvula mitral, insuficiência cardíaca, a famosa endocardite infecciosa, tá? E cabe a nós ter esse diagnóstico? Não, né? Esses são diagnósticos médicos, cardiológicos. Esses pacientes chegam ao nosso consultório normalmente com esse diagnóstico já fechado. O que a gente pode tentar estabelecer são detectar alguns sinais e sintomas que esses pacientes podem apresentar
e que podem levar a ter um diagnóstico um pouco mais precoce. A hipertensão, por exemplo, os pacientes chegam ao nosso consultório muitas vezes com o diagnóstico de hipertensão, fazem uso de antihipertensivo, tá? Controlam sua pressão através de uma dieta, de alimentação. Tá? Outros, muitas vezes, não sabem que são hipertensos e, às vezes, em consultas odontológicas periódicas, no qual a tensão arterial é revelada cada vez maior, né, elevada, e aí, normalmente, esse diagnóstico pode vir através do dentista, né, do odontólogo. Ele faz um relatório para a equipe médica, tá, dizendo que, através de consultas contínuas, esse paciente apresenta quadro de hipertensão, e, através disso, a gente pode ter, sim, né, um diagnóstico de hipertensão crônica em um paciente que não sabia que era hipertenso, tá? Mas o mais comum é que esses diagnósticos já cheguem previamente. A hipertensão, como vocês viram, é a elevação anormal da tensão arterial em repouso. Então, uma coisa importante, não adianta o paciente chegar no seu consultório, chegar no nosso ambulatório ali correndo, porque estava atrasado, e eu aferir logo a pressão dele, tá? Provavelmente essa tensão arterial vai estar elevada, o paciente chegou ali correndo, chegou um pouco mais abafado, né, na situação, então ele tem que descansar um pouco, manter um repouso, um ritmo de repouso, e através dessa avaliação do paciente em repouso, a gente vai ter, sim, um diagnóstico ou não de hipertensão. Lembrando que temos duas medidas, que é a sistólica e a diastólica, tá? As sistólicas normalmente devem variar entre 120 e 110, tá? E a diastólica entre 80, 70, 80. Hoje, a Sociedade de Cardiologia já traz que acima disso já é um quadro de hipertensão, mas o que a gente tem mais comum são quadros de hipertensão sistólica acima de 140 e diastólica acima de 100. Normalmente a hipertensão ela é assintomática, em quase todos os casos, e quando ela torna-se sintomática é o quadro de crise hipertensiva, no qual a gente vai conversar no decorrer do semestre no cronograma de urgências e emergências da odontologia, tá? Importante saber que essa hipertensão ela pode ser secundária a algumas doenças, como doenças adrenais e renais, tá? Então, deficiências renais podem levar ao quadro de hipertensão. Então, já é um alerta que a gente pode ligar a um paciente hipertenso. Ele pode também ter doenças renais associadas ou doenças adrenais. E para a gente poder, né, concretizar de que a hipertensão ela é muito importante na nossa avaliação prévia ao tratamento odontológico, um paciente hipertenso ele é mais propício, por exemplo, a ter um infarto agudo do miocárdio, ele é mais propício a desenvolver um acidente vascular encefálico, a ter uma insuficiência renal, como a gente contou, ou quadros localizados, por exemplo, como hemorragia, tá? Uma cirurgia que talvez não fosse ter um sangramento tão importante no paciente hipertenso, né, no qual a sua tensão arterial está elevada e mesmo assim você decidiu pela realização da cirurgia, uma hemorragia um pouco mais exacerbada pode se estabelecer, tá? E ser mais difícil de se controlar. Então, aferir a pressão, vocês provavelmente já sabem bem, a gente vai treinar isso na nossa prática, mas tenho certeza que no 10º semestre todos vocês, ou quase todos, já têm uma familiaridade muito grande com o estetoscópio e o tensiômetro, tá? O estado clínico normalmente normal é o que a gente considera de 120 por 80, mas cada caso, cada quadro de paciente a gente deve avaliar, tá? Podendo ter essas evoluções. Eu vou passando aqui um pouco mais rápido, porque hoje é mais uma conversa que a gente está tendo. Muito importante que a gente saiba, né, alguns quadros de drogas de hipertensão, tá? Que os pacientes utilizam. As famosas drogas antihipertensivas, que muitas vezes a gente sabe o nome, mas não sabe para que serve. Tá? É muito importante que durante a nossa anamnese a gente consiga pesquisar essas drogas, saber qual é a função principal. Então, por exemplo, o famoso captopril, né? Todo mundo já ouviu falar no captopril, capotem, mas não sabe que ele é um antihipertensivo, mas ele age de que forma? Né? O captopril ele age inibindo essa enzima conversora de angiotensina. Tá? Ele tem uma função vasodilatadora. Uma outra medicação, por exemplo, né, a hidroclorotiazida, muita gente chama de HCTZ, ele já tem uma função diurética. Mas aí vocês podem me perguntar, professor, mas para que eu quero saber se eu sei que é antihipertensivo? Beleza, a medicação ela é antihipertensiva, será que já não seria o bastante? Sim, você já consegue resolver muito da sua anamnese sabendo que um paciente usa uma medicação antihipertensiva. Mas, por exemplo, se um paciente usa furosemida,
que é um diurético? Às vezes é um paciente que vai necessitar ir ao banheiro mais vezes durante o seu tratamento. Durante uma manhã de atendimento desse paciente, 2, 3, 4 vezes esse paciente precisa, às vezes, ir ao banheiro, porque ele usa um diurético. Então, você só vai saber disso através das drogas que esse paciente utiliza, tá? Então, muito importante aí que vocês evoluam, tá, esses pacientes na anamnese e consigam explorar as drogas que esses pacientes utilizam, sendo as antipertensivas muito comuns. O que é que a gente deve fazer no dia a dia? Tá? Então, avaliar a tensão arterial do nosso paciente. Se ela estiver compensada, a gente vai seguir normal para o procedimento, mesmo um paciente com histórico de hipertensão, tá? Controlar a ansiedade desse paciente. E aí a gente vai ter algumas situações que são situações mais moderadas ou graves, tá? Então, são quadros de hipertensão elevados desse paciente. Então, algumas vezes a gente vai precisar encaminhar esse paciente para a equipe médica, muitas vezes a gente vai precisar adiar o tratamento desse paciente e por aí vai, tá? Então, outras situações aqui que a gente vai lidar na prática com alteração cardiovascular é insuficiência cardíaca congestiva, tá? Esse diagnóstico, a gente não tem como ter ele a nível de consultório odontológico. Esses pacientes já chegam ao nosso consultório com um relatório cardiológico, tá? Um relatório clínico, muitas vezes também, de ICC, tá? Vem essa sigla, ICC direita, ICC esquerda, é insuficiência cardíaca congestiva. O nome já explica, né? O coração, ele não está num ritmo, tá? De função padrão. Ele tem uma insuficiência que normalmente é obstrutiva. Então, é um paciente que, por exemplo, a gente vai ver ele com edemas periféricos, edemas nos pés, edemas nas mãos, tá? Vocês já ouviram falar, o pé inchado, deve ser coração, né? Então, nossos avós aí, os pacientes mais idosos, essa situação acontece sim em pacientes mais idosos, tá? Então, é importante que vocês saibam disso. E tem diversas etiologias. Como eu falei, ela pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo. Isso vai diferenciar um pouco, por exemplo, se a insuficiência cardíaca for mais do lado esquerdo, ela pode estar associada a alterações respiratórias do paciente, tá? Então, como congestão pulmonar, dispneia. Se for mais do lado direito, ela pode estar mais relacionada a problemas hepáticos, tá? Então, o que a gente precisa saber é essa correlação. Eu não preciso saber a fisiologia, a patofisiologia da insuficiência cardíaca congestiva, porque eu não sou cardiologista, tá? Mas eu sou o dentista que vai tratar esse paciente que tem uma alteração cardíaca e que muitas vezes o meu tratamento pode levar a algum problema a esses pacientes, tá? Então, esses pacientes normalmente ele tem essas restrições, né? São pacientes que precisam de uma dieta mais restrita ao sal, não conseguem realizar atividades físicas, tá? Devido à sua inabilidade respiratória, usam algumas medicações, tá? Tanto antihipertensivas como diuréticos, que a gente conversou, e alguns deles chegam a um nível de insuficiência tão grande que apenas o transplante cardíaco o faz como tratamento, tá? Então, muitas vezes os pacientes passam por problemas graves de insuficiência. A gente sabe que o transplante cardíaco ainda não é uma realidade, né, para a maioria dos pacientes, e muitos deles vêm a óbito, tá? Por causa dessa sua restrição. O que a gente precisa ver é como está o quadro de insuficiência desse paciente. Então, para qualquer paciente com insuficiência cardíaca congestiva, um relatório do cardiologista ou do médico clínico que acompanha esse paciente é importante. E um relatório recente, a gente considera normalmente 3, 4 meses, né, um limite para esses pacientes com problemas cardíacos congestivos, com avaliação recente, tá? Às vezes o paciente chega com um relatório no nosso ambulatório lá da Unime de 1 ano. Não, doutor, eu fui aqui, tem 1 ano e meio que eu fui no meu cardiologista, tá tudo bem. Ele falou que eu estou compensado, que eu tenho um pequeno risco. Mas esse período que passou ali de 1 ano e meio já, esse paciente provavelmente pode evoluir para um risco moderado e a gente limitar esse procedimento, tá? Então, para os pacientes que têm pequeno risco comprovado com avaliação cardiológica, a gente pode seguir o tratamento, tá? Com cuidado, mantendo sempre o nível de ansiedade desse paciente mais baixo, limitando o uso de vasoconstrictor de uma forma exacerbada, não é para não utilizar, tá? Essa questão de usar anestésico sem vaso é uma discussão grande também, os próprios cardiologistas também, às vezes solicitam isso, e a gente sabe que é uma realidade difícil,
né? Operar um paciente com anestésico sem vasoconstrictor é praticamente operar o paciente com água, né? Então, assim, o paciente vai provavelmente sentir dor, vai aumentar os níveis de hipertensão, vai aumentar o nível de estresse, e a gente vai ter uma situação inversa do que a gente queria. Então, muitas vezes, usar de forma limitada o vasoconstrictor vai ser algo possível, tá certo? Então, paciente com insuficiência cardíaca congestiva, você deve adiar o tratamento até que a função cardíaca desse paciente tenha melhorado e o médico assistente acredite que o tratamento seja possível, tá? Lembrando, os relatórios médicos, eles não autorizam ou deixam de autorizar o seu tratamento. A decisão do tratamento é sua, tá? Você que tem a autonomia sobre o seu paciente da parte odontológica. Então, mas essa decisão, sim, ela tem que estar aconselhada, ela tem que ter um suporte com o quadro do paciente. Como não temos a formação para avaliar essa insuficiência cardíaca, então a gente pode e deve sim usar um relatório médico, uma avaliação médica de um cardiologista para adiar esse tratamento, tá? Isso é importante. Sempre tentar reduzir a ansiedade, se precisar suplementar com oxigênio é importante. Esses pacientes, o aconselhável é que vocês atendam ele em posição de 45 graus, evitar aquela posição supina de 180 graus, tá certo? E se precisar, um encaminhamento para a parte hospitalar, ok? Outras funções aqui também de alterações que vocês podem observar na prática são os prolapsos de válvula mitral, tá? Pacientes com esses prolapsos com regurgitação, sem regurgitação, isso normalmente vai ter um diagnóstico no eletro e no ecocardiograma dos pacientes, tá? Então, é um outro diagnóstico que não teremos no consultório, e sim através de uma anamnese, de um exame complementar, como o eletro ou ecocardiograma. Os pacientes têm esse prolapso de forma assintomática, na maioria das vezes, mas é importante saber que esses pacientes têm um risco maior, tá, de endocardite bacteriana. Então, para esses pacientes com prolapso de válvula mitral com regurgitação, é importante fazer a profilaxia antibiótica, tá? Principalmente os pacientes que tenham regurgitação desse prolapso. Tá? Aqui são as obstruções que podem acontecer nas válvulas. Endocardite infecciosa, tá? O paciente que tem prolapso de válvula mitral com regurgitação, ele é mais propício a desenvolver endocardite ou outras situações, como a presença de válvulas, presença de próteses valvares nesses pacientes, podem também levar a endocardite, tá? Aquela região é uma região de retenção bacteriana. Então, o paciente pode sim ter uma infecção cardíaca. A endocardite é uma infecção do coração, tá? É uma colonização de bactéria dentro do coração. E aí é um quadro muito perigoso e que pode ser desencadeado pelo tratamento odontológico, sim, tá? Isso não é um mito, isso é uma verdade, não é algo tão comum, tá? E rotineiro, como muitas pessoas às vezes falam e pensam, mas é uma verdade. Um tratamento endodôntico, uma cirurgia, uma infecção espontânea odontológica pode ter uma migração, uma colonização para a região cardíaca, levando a um quadro de endocardite infecciosa, que é um quadro de morbidade grande aos nossos pacientes. Tá certo? Essa colonização pode ser por bactéria, pode ser por fungos, tá? E normalmente são micro-organismos muito agressivos e resistentes. Hoje, existem algumas indicações, tá? A Associação Americana de Cardiologia, ela atualizou isso em 2015, se eu não me engano, as recomendações de profilaxia antibiótica. E aqui estão as indicações quais são. Quando é que eu preciso realizar uma profilaxia antibiótica no meu paciente previamente ao meu procedimento odontológico, normalmente com pacientes com próteses valvulares, tá? Pacientes que já tiveram endocardite prévia, então ele já teve um quadro de endocardite bacteriana prévia, é importante realizar essa profilaxia. Pacientes com doenças cardíacas congênitas, né? Então, pacientes com síndrome de Down, por exemplo, possuem, em sua grande maioria, alterações cardíacas congênitas. Então, são pacientes que muitas vezes, quando submetidos à cirurgia odontológica, precisam realizar, sim, a profilaxia antibiótica. Então, pacientes com histórico de febre reumática ou, como a gente conversou, o prolapso de válvula mitral com regurgitação. Existem outras indicações? Existem, que são indicações relativas ou de experiência profissional, tá? Então, existem colegas que utilizam profilaxia antibiótica para pacientes com marca-passo. A Associação Americana ela não recomenda,
mas tem colegas que utilizam. Está errado? Não. Tá? É uma experiência, né, específica que o colega pode ter tido, tá? E utiliza. Tem pacientes que utilizam profilaxia antibiótica para pacientes diabéticos. Tem indicação? Oficialmente também não, mas existe uma vertente, sim, de profissionais que utilizam esse tipo de recomendação, tá? O mais comum é que seja a profilaxia antibiótica desses quadros. A profilaxia antibiótica padrão, tá? Que vocês provavelmente já devem ter vivenciado ou irão vivenciar na prática clínica, tá? É a profilaxia com a penicilina. Tá? Quando o paciente não é alérgico à penicilina, a nossa profilaxia padrão é a famosa amoxicilina, tá? Ela normalmente vem em uma cápsula de 500 miligramas. Nós pedimos para o paciente ingerir 4 cápsulas 1 hora antes do procedimento. Então, é o equivalente a 2 gramas, tá? de amoxicilina. Essa quantidade, sim, algumas pessoas às vezes ficam assustadas, né, com essa quantidade, mas é porque você precisa de uma dose de ataque, tá? Então, para um paciente que tem uma prótese valvar, por exemplo, você precisa de uma dose de ataque para esse paciente, né, para que você possa realizar o seu procedimento, né, de uma forma segura, com uma quantidade grande, né, uns níveis plasmáticos grandes de amoxicilina presente durante o seu procedimento, e é por isso que vocês devem passar 1 hora antes, tá? Isso é importante. Para as crianças, então, algumas crianças aí que a gente pode atender na nossa prática de PNE, que tenham doenças cardíacas congênitas, existe um cálculo de 50 miligramas por quilo, tá? Então, a gente tenta aproximar aí a uma... Deixa eu ver que eu acho que tem alguém no lobby, só para não ficar de fora. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, para as crianças, a gente tem que fazer, a gente não consegue aplicar a mesma dose do adulto, tá? Senão a gente vai dar uma sobrecarga de absorção para essa criança. Então, a gente precisa ajustar, tá? Essas doses de acordo com... Peraí, tem que sair de novo aqui, tá? De acordo com o peso dessa criança. Então, 50 miligramas por quilo, 1 hora antes do procedimento. Se a gente tem um paciente que está internado no hospital, que a gente vai realizar uma cirurgia a nível de centro cirúrgico e que a gente possa utilizar a via parenteral, tá? Vocês lembram da via parenteral intramuscular, a endovenosa ou intravenosa, tá certo? A gente tem uma rapidez maior de absorção, podendo ser realizado ou durante o tratamento, tá? Durante a execução do procedimento, momentos antes. Essa droga ela vai ser jogada diretamente na corrente sanguínea, ou 30 minutos antes, tá certo? É uma outra possibilidade também que tem utilizar 30 minutos antes, ok? Poxa, eu tô vendo aqui que muita gente está entrando agora. Eu acho que é por causa dessa instabilidade do AVA, né? O pessoal que entrou agora foi alguma instabilidade que teve? Ou o pessoal tiver acesso ao link agora mesmo? Eu só tive acesso ao link agora. Eu estava em outro link desde 8 horas da manhã. Sério? Eu Meu também, Deus do céu. Mas, ó, fiquem tranquilos. Eu tô falando com quem agora? Com Kayala. Kayala, fiquem tranquilos, tá certo? Momentos antes de começar a aula, eu conversei com a turma que estava aqui, tá? Teremos aula segunda e sexta-feira, tá certo? Teremos aula segunda e sexta. Desculpem a zoada aqui, que eu tô no meio do plantão, tá certo? Ok. Então, oficialmente essa aula hoje de sexta-feira vai ser dada por professor Jorge, tá? Oficialmente essa aula vai ser dada por professor Jorge. E aí hoje como a gente teve esse feriado na segunda-feira, a gente não ia partilhar o cronograma, entendeu, Kayala? Para a gente dar uma aula hoje mantendo o cronograma, e a aula de segunda-feira que passou, que foi feriado, ia ficar partilhada. Então eu defini, até porque é uma semana também um pouquinho turbulenta, né, de acesso ao AVA, acesso ao link correto. Aí eu estou só conversando rapidamente aqui sobre algumas alterações sistêmicas que os pacientes podem apresentar, tá? Não faz nem muito parte do nosso cronograma. Eu estava conversando só, tá, para que a gente não passasse em branco essa nossa sexta-feira inicial aqui do AVA. Tá certo, Kaela?
Certo. Vai ter atividade que o senhor falou na quarta-feira? Não vai ter atividade, era essa aqui, tá certo? Eu estou conversando sobre alterações cardiovasculares. Na verdade, eu ok. estou até terminando um pouco, mas essa aula está gravada. Eu vou subir essa aula para o encontro, tá? O encontro 3, lá de fundamentos e de clínica. Então, vocês podem ter acesso a essa aula gravada no encontro 3, tá certo? Certo. Tranquilo. E aí, se surgir alguma dúvida sobre esse assunto, que não faz parte do nosso cronograma, na próxima aula a gente já conversa. Na segunda-feira, a gente vai ter um encontro, né? Uma parte da turma aí de 13 às 15, tá? E na sexta-feira, o encontro é de 8 às 9h40, mais ou menos, tá certo? Na segunda-feira, sou eu que vou ministrar a aula. Na sexta-feira, quem vai ministrar a aula é o professor Jorge, porque dia de sexta-feira é o dia que eu estou num plantão, que vocês, às vezes, quando retornarem às atividades de hospitalar, vocês irão estar aqui comigo algumas vezes, tá certo? Então, vamos lá. Só para que a gente possa finalizar, hoje a gente vai falar sobre alterações cardiovasculares. De todas aquelas alterações que a gente conversou, a gente vai ficar em alterações cardiovasculares, tá certo? Que foi o que a gente abordou até aqui. Voltando à profilaxia antibiótica, então, para um paciente que está internado no hospital e que eu tenho a possibilidade de fazer essa administração de forma parenteral, essa administração ou intramuscular ou intravenosa, ela pode ser realizada 30 minutos antes do procedimento, tá certo? É uma possibilidade boa. Mas aí eu tenho alguns casos também de pacientes alérgicos à penicilina. Pô, professor, meu paciente tem uma alteração cardíaca congênita, né? Precisou realizar uma prótese valvar e vai realizar uma extração dentária. E para melhorar a situação na anamnese, eu consegui visualizar, né, de que esse paciente ele tem alergia à penicilina, a famosa amoxicilina. E aí? Eu fico restrito a essa profilaxia antibiótica? Fico sim, tá? Minha primeira escolha sempre vai ser a penicilina para a profilaxia antibiótica da parte odontológica, mas eu tenho outras possibilidades boas para essa profilaxia antibiótica, como a clindamicina, tá? Então eu posso fazer um comprimido de clindamicina de 600 miligramas 1 hora antes do procedimento. Temos aí a azitromicina, uma medicação, um antibiótico muito bom que vem sendo introduzido na odontologia. A gente vai conversar sobre farmacologia, tá? A gente vai conversar um pouco sobre a azitromicina na aula de farmacologia. Então, eu daria um comprimido para esse paciente de 500 miligramas 1 hora antes do procedimento, né? Da mesma forma, se eu tenho um paciente internado que tem alergia à penicilina, eu posso utilizar a clindamicina endovenosa, 600 miligramas, 30 minutos antes, tá? Um pouco mais rápida a ação do que a via oral, tá? Então, temos alternativas, sim, né, para esses pacientes. O tratamento odontológico é importante para todos os pacientes que tenham alterações cardiovasculares, que siga, tá, mais ou menos esse padrão. Esse é uma tabela que tem no livro do HUP, tá? Vocês devem ter acesso a esse livro no plano de ensino. Tem esse livro lá na biblioteca virtual da UNIME também, tá? É um livro de cirurgia bucomaxilofacial contemporânea, no qual ele traz, né, que é importante ter a interação entre o cirurgião dentista e o médico, principalmente se for o cardiologista, tá? Então, como eu falei, essa interação não é para pedir uma autorização do seu tratamento odontológico, é para ter um aconselhamento sobre a condição cardíaca do seu paciente, tá? Então, eu vejo muita gente falando, não, mas o médico ele proibiu o paciente disso ou ele permitiu o paciente disso. Isso não vai eximir a sua atuação como cirurgião dentista, nem se ele permitir e nem se ele proibir. Então, por exemplo, se ele permitir e o seu paciente tiver algum problema na cadeira odontológica, essa responsabilidade continua também sendo sua e dele, tá? Por ser o médico clínico cardiologista desse paciente. Tá? Mas a atuação sua, naquele momento você poderia julgar que a cirurgia desse paciente é muito extensa da parte odontológica para ser realizado, mesmo o cardiologista te dando um relatório de autorização da parte cardiológica. Tá? Ou o inverso também pode acontecer, ele pode falar que você não deve realizar, mas você pode um tratamento muito simples, um dente com mobilidade grau 3, que está com processo infeccioso, tá? E que esse paciente está tendo uma qualidade de vida muito ruim, que você sabe que vai ser um tratamento muito mais simples do que talvez ele imagine.
Então, você pede um aconselhamento do quadro cardiológico do seu paciente. Isso serve para todas as outras especialidades, tá? É um aconselhamento. Claro que tendo essa interação de forma saudável, ligando para o cardiologista, já existem cardiologistas que ligam para os cirurgiões dentistas também para falar sobre os seus pacientes, a gente consegue ter uma evolução muito boa para o paciente, porque o nosso foco principal é o nosso paciente, tá? Vocês devem evitar sessões longas e dolorosas, então, poxa, eu vou fazer extrações, meu paciente precisa de 10 extrações. Será que no meu paciente que ele é cardiopata, que tem alterações cardiovasculares, eu preciso realizar essas 10 extrações no mesmo momento? Não, tá? Eu posso partilhar, tá? Então, evitar essas sessões longas, dolorosas, evitar que esse paciente venha a sentir dores agudas. Então, lembrando que o paciente sente dor, começa a se estressar, ele vai liberar a epinefrina endógena. Então, às vezes a gente fala assim, não vou poder utilizar um vasoconstrictor no meu paciente, que é a epinefrina, a norepinefrina, mas o meu paciente, ele produz a epinefrina endógena. Então, quando ele está com dor, quando ele está estressado, por si só, aquela epinefrina já é produzida. Então, muitas vezes, vale mais a pena eu usar meu anestésico com vasoconstrictor numa dosagem muito menor e ter uma qualidade de anestesia no meu paciente, do que utilizar um anestésico, às vezes, sem vasoconstrictor, no qual o meu paciente vai sentir dor, vai ter estresse e vai acabar liberando um vasoconstrictor endógeno dele mesmo, tá certo? Então, essa é uma situação que vocês precisam estar bem claro para vocês, tá? Ainda é uma discussão grande essa questão do vasoconstrictor, mas existe uma tendência de que a gente possa utilizar numa quantidade muito menor, tá? Cuidados especiais, principalmente no que se refere à anestesia com epinefrina. Então, as doses são menores do que os pacientes comuns. Existem cálculos, né, específicos, dependendo da condição do paciente, tá? Importante sempre ter a monitorização da tensão sanguínea desse paciente, da pressão sanguínea desse paciente. Então, previamente à cirurgia, a gente vai avaliar. Então, se esse paciente tem uma alteração de hipertensão importante, tá? O procedimento provavelmente deve ser adiado. Tá? A medicação, esses pacientes normalmente utilizam medicações antihipertensivas e essas medicações iremos conversar também das manifestações bucais, tá? Da utilização de medicações sistêmicas. A gente vai conversar um pouco mais para frente, mas são pacientes que podem ter alteração do fluxo salivar. Então, eles têm uma diminuição, os antihipertensivos podem levar a uma diminuição do fluxo salivar. Então, são pacientes mais propícios a apresentar problemas de cárie, doenças periodontais, tá? Como eu falei, a posição da cadeira, né? A posição que o paciente deita na cadeira, que você mantém o paciente na sua cadeira, pode ser muito importante para que ele venha a desenvolver ou não algum quadro de mal-estar ou algum quadro súbito. Então, para esses pacientes, evitar colocá-los na posição supina, aquela posição de 180 graus. Os pacientes eles devem estar na posição de 45 graus. Mas, professor, eu vou fazer uma endodontia no molar superior e vou colocar meu paciente 45 graus. Aí você vai ver o que é melhor, tá? Se o seu paciente tem uma tranquilidade maior 45 graus e você vai forçar um pouquinho mais sua coluna, mas você está com o seu paciente seguro, ou se é melhor você estar confortável e o seu paciente talvez não vai estar confortável sistemicamente. Então, para esses casos, a gente vai ter que abdicar um pouco de uma postura ideal para manter o paciente, sim, numa posição mais favorável, né, devido à sua alteração cardiovascular, tá certo? Outra situação importante é a forma como o paciente sai da cadeira, né? Às vezes o paciente levanta de forma brusca, levanta de vez, né, que a gente chama, levantou de vez e desmaiou. Então, ele teve, às vezes, o quadro que a gente chama de hipotensão ortostática, uma mudança súbita da tensão arterial do paciente para baixo. Então, ele estava deitado, tá, com seus níveis ali de corrente sanguínea, de tensão sanguínea estabilizados, e de repente ele levanta de vez e esses níveis eles alteram, diminuindo a tensão arterial do paciente, levando a uma condição, que é uma condição de urgência, sim, chamada de hipotensão ortostática, mas é facilmente resolvida também, tá? A gente vai conversar sobre essa temática. O paciente ele deve voltar à cadeira, tá, deitado, e levantar os membros inferiores, tá, para que tenha uma revascularização. Possibilidade de problema de circulação nas extremidades. Então, vocês viram, eu falei rapidamente aqui do ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva. Então, esses pacientes, eles possuem problemas cardíacos congestivos, com edemas nos pés, edemas nas mãos,
tá? Então, se a gente consegue manter mais elevado esses membros do paciente, ajuda, tá? Ou manter pelo menos um apoio desses membros inferiores pode ajudar bastante nos nossos pacientes. Então, e também tentar intervalos curtos, tá? Se o paciente precisar ficar muito tempo parado, se puder parar um pouco o procedimento cirúrgico, fazer com que ele levante, que ele circule um pouco, vai ajudar, tá? Na sua revascularização. E pacientes com arritmia que utilizam medicações que normalmente podem influenciar na coagulação, que esse já é um outro assunto. Na verdade, esse assunto é tão amplo que a gente vai conversando e vai puxando uma coisa de outra, tá? Mas vocês terão aulas sobre isso durante todo o semestre. Então, pacientes que usam anticoagulante, essa alteração cardiovascular, né? Alguns pacientes precisam utilizar anticoagulante, como o AS, como o Varfarin, como a heparina, tá? Então, a gente vai conversar sobre essas drogas que são muito importantes e que a gente precisa também ter muito cuidado nessa questão de suspensão da droga de forma autônoma, tá? Se essa droga foi solicitada ao nosso paciente, existe um motivo para isso, tá? E a gente não tem muitas vezes autonomia para suspender essa droga desse paciente, tá? Muitas vezes a gente pode causar um mal maior ao nosso paciente. Beleza? Aqui, pessoal, é sobre alterações respiratórias, mas eu vou finalizar hoje em alterações cardiovasculares, tá? Em um momento mais para frente, quando a gente conversar de urgências e emergências, a gente vai voltar para essas alterações respiratórias. Eu queria conversar com vocês sobre essa parte de alterações cardiovasculares, porque, como vocês viram, é um tipo de alteração mais comum, tá? É uma das alterações mais comuns que vocês vão vivenciar no consultório. Para as pessoas que entraram depois, fiquem tranquilos, tá? Foi uma conversa, a gente pode ter essa conversa também em um outro momento, sem problema nenhum. Eu só não queria seguir o cronograma numa semana um pouquinho turbulenta, tá? Uma semana que o pessoal está se adaptando a esse novo calendário do Rava. Algumas pessoas, como já foram relatadas aí, estavam em outros links, tá? A gente vai tentar alinhar isso para que a gente possa seguir tranquilamente. Como eu falei, na quarta-feira foi o último encontro que a gente teve extraoficial. Eu ainda participei desse encontro para poder conversar com vocês sobre essa mudança. Tivemos uma mudança do calendário para o calendário Teams pelo AVA, e aí a nossa matéria de fundamentos ficou na segunda-feira, uma parte da turma, segunda-feira, de 13 às 15, e a outra parte da turma, de 8 às 10. Né? Laís até me antecipou que vocês têm acesso às duas turmas, mas a gente precisa conversar isso muito bem porque com certeza alguém pode estar chocando horário. Então, oficialmente vocês terão essas duas aulas, tá? É a mesma aula segunda e a mesma aula sexta. A diferença é que na segunda vai ser comigo e na sexta-feira vai ser com o professor Jorge, tá? Hoje demos sorte aqui porque não chegou nenhum paciente no plantão aqui de urgência e emergência, senão a gente ia precisar parar um pouco. Mas eu estou ansioso aqui para receber vocês também no estágio hospitalar, tá? Para que vocês possam voltar aqui, se Deus quiser, o mais breve possível aí, para voltar. Estou sem máscara porque a sala está toda fechada, já foi higienizada também, mas daqui a pouquinho, quando acabar aqui, já vou colocar a máscara. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Eu sei que algumas pessoas entraram depois, então perder um pouquinho essa questão da aula ao vivo, mas terão a aula gravada no encontro 3. Eu vou tentar já lançar essa aula no encontro 3. Mas ficou alguma dúvida aí dessa questão dos horários, dessa logística, como vai acontecer? Hoje eu não vou fazer nenhuma atividade de quiz, de avaliação, nada disso não, tá? A partir de semana que vem a gente vai sentindo aí a estabilização do sistema e a partir disso a gente dá continuidade. Beleza? Tudo tranquilo? Só Laís que me responde, ó. Laís, responda, Laís. Tranquilo, professor. Valeu, todo mundo agora me respondendo aí. Conversas dessa, né? Porque teve muita coisa mesmo que eu estava em dúvida e acabei sanando as dúvidas, né? Eu gostei muito do quesito do tema também. Bacana. Essa temática de PNE, vocês vão perceber a partir do momento que a gente conversar, que é uma temática bem familiar. Vocês talvez irão pensar assim, eu já tive contato com isso em algum momento, eu já tive contato com esse perfil de paciente em um outro momento, tá? A gente tenta condensar em PNE essas alterações, tá? Isso é importante. Na semana que vem a gente vai conversar oficialmente sobre bioética, biossegurança
e atendimento, né, ao paciente PNE. Mas eu vou ver como é que vai estar esse cronograma, que talvez a gente já comece um pouco sobre distúrbios neuropsicomotores, para que a gente não atrase, como não teve essa semana, oficialmente tem essas 2 aulas aí que vão ficar pendentes. Então, bioética, biossegurança, e talvez eu já entre um pouco em distúrbios neuropsicomotores, tá? Mas a gente vai conversando devagar e vai tentando chegar aí em um consenso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vou liberar vocês aí um pouquinho mais cedo, tá? Mas, normalmente, essa aula ela vai até umas 9h40, 10 horas. Ok? Tá. Deixa eu só falar com o pessoal que tem um grupo de PNE, para o pessoal não ficar perdido. Eu já mandei os líderes, aí eu vou pedir para os líderes disponibilizar para vocês, tá? Beleza, ótimo, ótimo. Muito bom, Laís. Muito bom aí, viu? Mantenha esse grupo aí, que pelo menos fica todo mundo unido, já sabe o link correto, o que está acontecendo na aula, para ficar bacana. Isso. Tá bom, professor. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.